Ferida, ela viu seu filhote sendo arrastado por gavião. Foi quando o mendigo viu e agiu sem pensar. O sol ainda mal tinha subido quando um grito cortou o silêncio da praça. Quem passava apressado talvez nem percebesse, mas ali, à sombra de um velho umbuzeiro, uma cadela ferida assistia ao momento mais desesperador de sua vida. Seu filhote sendo levado pelo ar, preso nas garras de um gavião. O barulho das asas misturado ao pó levantado do chão anunciava que algo estava prestes a mudar para sempre naquele lugar simples do interior. Ninguém sabia ainda, mas aquela cena uniria destinos improváveis. Um cachorro caramelo, acostumado a sobreviver entre restos de feira e olhares indiferentes, observava tudo com o corpo tenso e o coração acelerado. Perto dali, um homem esquecido pela cidade, que dormia sob o coreto e carregava apenas uma sandália gasta e um passado pesado, levantou-se num impulso que nem ele mesmo soube explicar. Não foi coragem pensada. Foi instinto. Foi humanidade. A partir daquele instante, a praça nunca mais seria a mesma. Entre feridas abertas, desconfianças antigas e pequenos gestos de cuidado, começa uma história de luta silenciosa, onde cada avanço tem um preço e cada escolha muda o rumo de todos. Nada acontece de uma vez. Tudo é conquistado aos poucos, com esforço, medo e esperança misturados no mesmo chão quente. Antes de continuar essa história que já emocionou tanta gente, aproveite agora para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Agora fique comigo, porque o que esse cachorro caramelo e esse homem esquecido vão enfrentar ao longo de um ano inteiro vai provar que até nos lugares mais simples podem nascer laços mais fortes do que qualquer tempestade. O dia ainda engatinhava quando o calor começou a subir do chão rachado da praça. O cheiro de poeira misturado com café recém-passado vinha das casas ao redor, enquanto o sino da igreja marcava as primeiras horas da manhã. Caramelo já estava acordado havia muito tempo. Dormir, para ele, nunca foi algo profundo. O corpo descansava, mas os sentidos permaneciam atentos. Qualquer passo diferente, qualquer barulho fora do ritmo comum da cidade, era suficiente para fazê-lo erguer as orelhas e observar. Ele conhecia cada canto daquela praça. Sabia onde o sol batia primeiro, onde a sombra durava mais, onde os restos da feira apareciam aos sábados. Seu corpo magro carregava marcas de muitos dias difíceis, mas seus olhos eram vivos, atentos, cheios de uma inteligência silenciosa que só quem aprende a sobreviver sozinho desenvolve. Caramelo não confiava fácil. Aprenderá cedo que promessas humanas costumam evaporar com o calor do dia. Naquela manhã, algo estava diferente. Um grito atravessou o ar seco como uma lâmina. Não era um som humano. Era um som de desespero bruto, animal, carregado de dor. Caramelo se levantou num pulo, as patas tocando o chão quente. O grito vinha da sombra do umbuzeiro, onde uma cadela conhecida por todos se abrigava havia dias. Ela mancava. Uma ferida aberta marcava sua lateral, exalando um cheiro metálico que incomodava o nariz sensível de Caramelo. Lua! Ela mal teve tempo de reagir. O bater violento de asas cortou o céu baixo da manhã. O vento levantou poeira, folhas secas e pequenos papéis esquecidos no chão. Caramelo viu quando a sombra passou rápida, grande demais para ser ignorada. O gavião desceu com precisão, guiado pelo instinto antigo que não conhece piedade nem negociação. As garras se fecharam em torno do pequeno corpo do filhote que brincava distraído perto da mãe. O som que saiu da garganta de Lua não parecia caber dentro dela. Caramelo congelou por um segundo. Seu corpo inteiro respondeu ao perigo, mas sua mente travou. O mundo parecia girar mais rápido do que ele conseguia acompanhar. O filhote foi erguido do chão, o ar se encheu de batidas de asas, e tudo parecia acontecer longe demais, rápido demais. Lua tentou se levantar, mas a dor a venceu. Suas patas traseiras falharam, e ela caiu de lado, a respiração ofegante, os olhos arregalados acompanhando o filhote se afastar do chão. O cheiro de sangue fresco se misturou ao pó. Caramelo sentiu algo apertar dentro do peito. Ele não entendia de laços de sangue como os humanos, mas entendia de perda. Entendia de vazio. E aquilo era grande demais para ser ignorado. Foi então que um barulho diferente se juntou ao caos. Um homem saiu debaixo do coreto tropeçando nos próprios passos. Roupas gastas, barba por fazer, olhos fundos de quem dorme mal há muito tempo. Zeca! A maioria das pessoas passava por ele como se fosse parte do banco de madeira ou da sombra do telhado velho.
Mas naquela manhã, Zeca viu. Talvez tenha sido o grito. Talvez tenha sido desespero nos olhos da cadela. Talvez tenha sido algo dentro dele que ainda não tinha secado completamente. Zeca não pensou. Não calculou. Apenas correu. Caramelo observou tudo com atenção absoluta. Zeca arrancou a sandália do pé e arremessou para o alto, com uma força que surpreendeu até a si mesmo. A sandália subiu torta, girando no ar, atingindo o espaço onde o gavião batia as asas com dificuldade para ganhar altura. Não foi um golpe perfeito. Não foi um gesto heróico ensaiado. Foi um ato bruto, desesperado, humano. O gavião desviou. As garras se abriram por um instante. O filhote caiu. O tempo pareceu esticar. Caramelo correu antes mesmo de entender que estava correndo. Suas patas batiam no chão com força, levantando poeira. O corpo do filhote atingiu um telhado baixo de uma casa vizinha, escorregou pelas telhas quentes e caiu sobre um monte de folhas secas no quintal. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lua choramingava abaixo, exausta. Zeca ficou parado, o peito subindo e descendo rápido, olhando para o céu como se ainda esperasse algo cair. O gavião desapareceu, levado pelo vento. Caramelo foi o primeiro a se mover. Ele pulou o pequeno muro do quintal com agilidade surpreendente para quem carregava fome no estômago. Aproximou-se do filhote com cuidado, o focinho cheirando cada parte do pequeno corpo. O filhote tremia, mas respirava. Estava vivo, assustado, mas inteiro. Caramelo soltou um som baixo, quase imperceptível. Um aviso. Um chamado. Zeca escutou. Seus olhos encontraram os de Caramelo pela primeira vez de verdade. Não como quem olha um cachorro qualquer, mas como quem reconhece uma presença. Ele entrou no quintal devagar, respeitando o espaço, sentindo o coração bater forte no peito. Lua tentou se arrastar até ali, mas não conseguiu. Sua força tinha ido embora junto com o susto. Zeca voltou até ela, pegou um pano velho que sempre carregava enrolado na cintura e improvisou um apoio sob o corpo da cadela. Suas mãos tremiam, mas eram cuidadosas. Caramelo observava tudo sem se afastar do filhote. Aos poucos, pessoas começaram a aparecer nas janelas. Cochichos. Passos contidos. O cheiro de curiosidade se espalhou pelo ar. Mas ninguém se aproximou demais. Aquela cena pedia silêncio. Zeca levou o filhote até Lua. O encontro foi lento, cheio de cheiros reconhecidos, de pequenos gemidos e lambidas trêmulas. Caramelo sentou-se a uma curta distância, atento. Não era parte daquela família, mas algo dentro dele dizia que precisava ficar. O sol subiu mais um pouco. A praça voltou a respirar. Mas nada ali era igual ao que tinha sido antes. Caramelo deitou no chão, sentindo o calor atravessar seu corpo cansado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu apenas um sobrevivente. Algo tinha mudado. Ainda não tinha nome. Ainda não tinha forma. Mas estava ali, entre a ferida aberta, o homem esquecido e o filhote tremendo. E Caramelo, mesmo sem saber, acabava de se tornar o centro silencioso de uma história que ainda levaria muito tempo para se revelar. O sol avançou sobre a praça com a lentidão típica das manhãs quentes do interior, fazendo o ar vibrar acima do chão batido. O movimento tímido de pessoas começou a surgir aos poucos, primeiro com portas se abrindo com rangidos longos, depois com passos cuidadosos e olhares curiosos lançados na direção do umbuzeiro. Caramelo permaneceu deitado perto de Lua e do filhote, o corpo relaxado apenas o suficiente para enganar quem não conhecia sua natureza vigilante. Por dentro, cada músculo estava pronto para reagir. Lua respirava com dificuldade. A ferida em seu flanco pulsava, e o cheiro metálico permanecia forte, misturado ao odor doce das folhas secas. O filhote buscava abrigo junto ao ventre da mãe, ainda trêmulo, mas já encontrando conforto no contato. Zeca ficou agachado perto deles, segurando o pano improvisado como apoio. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se à poeira. Ele sentia o peso do que havia acontecido, uma sensação estranha de responsabilidade que não experimentava havia muitos anos. Caramelo observava Zeca com cautela. Conhecia homens que chutavam, que gritavam, que afastavam. Conhecia também os que ignoravam. Aquele era diferente. O cheiro dele não carregava agressividade. Havia cansaço, havia medo, havia algo quebrado, mas não havia ameaça. Mesmo assim,
Caramelo manteve certa distância. Confiar era um luxo que ele não se permitia. As primeiras vozes surgiram. Dona Alzira apareceu carregando uma caixa vazia, parou a alguns metros e levou a mão ao peito ao ver a ferida de Lua. Seus olhos, acostumados a negociar preços na feira, suavizaram. Ela deixou a caixa no chão e saiu sem dizer nada. Dentro, havia um pedaço de pano limpo e uma garrafa de água. Zeca olhou em volta, surpreso. Não agradeceu. Apenas pegou a água e molhou o pano, passando com cuidado ao redor da ferida. Lua gemeu baixo, mas não reagiu com agressividade. O toque era firme, porém respeitoso. Caramelo se aproximou alguns passos, cheirou o ar, e sentiu algo novo ali. Uma possibilidade. O sino da igreja tocou novamente, marcando o meio da manhã. O calor aumentava, e a sombra do umbuzeiro já não era suficiente para proteger todos. Zeca decidiu mover Lua e o filhote para mais perto do coreto, onde a sombra era mais ampla. O esforço foi grande. Seu corpo não estava acostumado a carregar peso, e cada passo parecia arrancar um gemido silencioso dele. Caramelo caminhou ao lado, atento, pronto para avisar se algo se aproximasse. A movimentação chamou atenção demais. Algumas pessoas cochichavam, outras desviavam o olhar. Um homem reclamou da sujeira. Uma mulher murmurou que aquilo atrairia problemas. Caramelo sentiu a tensão crescer no ar como eletricidade antes da chuva. Ele se colocou entre Lua e os passos mais próximos, o corpo rígido, os olhos atentos. Não rosnou. Apenas deixou claro que havia um limite. Zeca percebeu. Posicionou-se ao lado de Caramelo, não como dono, mas como aliado. Aquela postura, simples e silenciosa, foi suficiente para afastar os mais curiosos. A praça voltou a respirar, mas o clima havia mudado. O dia avançou lentamente. Zeca passou a tarde ali, oferecendo água, improvisando uma proteção melhor com pedaços de papelão e pano. Caramelo saiu algumas vezes para buscar restos perto da feira, mas sempre voltava rápido. Cada ausência era breve. Cada retorno, aliviado. No fim da tarde, o vento trouxe o cheiro de chuva distante. O céu ganhou tons mais escuros, e a temperatura caiu um pouco. Lua dormia, exausta. O filhote já se movia com mais segurança, embora ainda se assustasse com sons mais altos. Caramelo sentou-se perto, sentindo um cansaço profundo no corpo, mas também uma estranha satisfação. Quando a noite chegou, a praça mudou de rosto. As sombras cresceram, os sons ficaram mais espaçados. Zeca acendeu uma pequena vela, protegida do vento. A luz tremeluzente iluminava os rostos cansados. Caramelo sentiu o cheiro da cera queimar, algo que lhe trazia memórias confusas de outros tempos, outros lugares. Foi nessa quietude que o primeiro obstáculo real se apresentou. Um carro parou perto da praça. 2 homens desceram, olhando em volta com impaciência. Falavam alto, reclamavam da ocupação do espaço. Zeca se levantou devagar, o coração apertado. Ele conhecia aquele tipo de abordagem. Já havia sido expulso de muitos lugares. Caramelo se posicionou à frente novamente, o corpo firme, a cabeça erguida. Não latiu. Não avançou. Apenas esteve ali, como uma presença que não podia ser ignorada. Os homens pararam por um instante. Um deles fez um gesto de desprezo, mas o outro puxou pelo braço, murmurando algo sobre não valer a pena. Entraram no carro e foram embora, deixando para trás um rastro de poeira e tensão. Zeca soltou o ar que nem percebeu que prendia. Sentou-se no chão, as mãos tremendo. Caramelo se aproximou mais dessa vez. Deitou perto, encostando de leve o corpo no dele. Foi um contato breve, quase acidental, mas suficiente para mudar algo entre os dois. A noite avançou. O vento trouxe um pouco de alívio. A cidade dormia. Zeca permaneceu acordado, atento a cada som. Caramelo cochilava, mas despertava com facilidade. O gavião não voltou. Ainda assim, o medo permanecia como uma sombra constante. Nos dias seguintes, uma rotina começou a se formar. Zeca passou a buscar água mais cedo, a recolher pedaços de papelão melhores, a organizar o espaço sob o coreto. Caramelo assumiu o papel de guardião silencioso, circulando a área, afastando curiosos demais, guiando Lua quando ela precisava se mover um pouco para aliviar a dor. Dona Alzira voltou com comida. Chico Bento apareceu com um gravador simples,
curioso com a história que corria pela cidade. Zeca falou pouco. Caramelo observou tudo. Cada nova presença era avaliada com cuidado. A ferida de Lua começou a mostrar sinais de melhora lenta. O filhote ganhava força. Caramelo, no entanto, sentia o peso do cansaço se acumular. Proteger exigia energia. Confiar exigia mais ainda. Certa manhã, enquanto o sol ainda estava baixo, Caramelo sentiu um cheiro familiar no ar. O bater distante de asas fez seu corpo enrijecer. Ele levantou a cabeça, os olhos varrendo o céu. O gavião não apareceu, mas a ameaça invisível foi suficiente para reacender o medo. Caramelo se aproximou de Lua, deitou-se ao lado dela, o corpo formando uma barreira. Natural! Pela primeira vez, ele permitiu que o filhote se aproximasse dele, sentindo o calor pequeno encostar em sua pata. O contato foi breve, mas profundo. Zeca observou a cena com os olhos marejados. Ele não chorou. Apenas respirou fundo, sentindo algo antigo se reorganizar dentro dele. A praça, antes apenas um lugar de passagem, começava a se transformar em território de cuidado. Ainda frágil, ainda ameaçado, mas real. E Caramelo, mesmo sem compreender o alcance de seus gestos, seguia firme, enfrentando o próprio medo de perder, aprendendo que proteger também significava permanecer, mesmo quando tudo dentro dele dizia para seguir sozinho. O terceiro amanhecer depois do ocorrido trouxe uma luz mais suave, filtrada por nuvens finas que amenizavam o calor. A praça acordou diferente. Havia menos pressa nos passos e mais olhares demorados na direção do coreto. O cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina se misturava ao aroma de café forte, criando uma sensação de começo, mesmo para quem já estava cansado demais para acreditar em recomeços. Caramelo abriu os olhos devagar. Dormira pouco, como sempre, mas algo naquela manhã parecia menos pesado. O corpo ainda doía, as patas carregavam o cansaço de noites mal dormidas, porém havia um ritmo novo se formando ao redor dele. Lua respirava melhor. A ferida ainda estava ali, visível, mas menos inflamada. O filhote se espreguiçava, curioso, explorando o espaço com pequenos passos incertos. Zeca voltou da bica pública carregando 2 garrafas de água. Seus movimentos eram mais firmes, como se o corpo estivesse se ajustando à responsabilidade inesperada. Ele se ajoelhou perto de Lua, molhou novamente o pano e limpou com cuidado. Não havia pressa. Cada gesto era feito com atenção, respeitando os limites da cadela. Caramelo observava tudo com olhos atentos. Ele havia aprendido a reconhecer padrões. Sabia quando um humano estava apenas passando e quando ficaria. Zeca ficava. Essa constância começava a mexer com algo profundo dentro dele. Ainda assim, Caramelo mantinha sua distância emocional. Estar presente não significava entregar tudo. O movimento da cidade cresceu ao longo da manhã. Crianças passaram correndo a caminho da escola, algumas diminuindo o passo ao ver os cães. Uma delas se agachou por um instante, estendeu a mão, mas recuou quando Caramelo se levantou e ficou entre ela e Lua. Não foi agressivo. Apenas firme. A criança entendeu e seguiu seu caminho. Dona Alzira apareceu novamente, desta vez com um pote de comida. Arroz, feijão e pedaços de carne bem cozidos. Ela colocou no chão e falou baixo, como se temesse quebrar algo frágil. Zeca agradeceu com um aceno tímido. Caramelo esperou. Só se aproximou quando Zeca fez um gesto leve com a cabeça. O cheiro da comida era intenso, reconfortante. Ele comeu devagar, atento ao redor, deixando espaço para a Lua e o filhote depois. O dia seguiu nesse ritmo. Pessoas vinham, pessoas iam. Algumas deixavam algo. Outras apenas observavam. A presença constante de Caramelo parecia estabelecer uma regra silenciosa. Ali havia um limite. Ali havia cuidado. No meio da tarde, o vento mudou. Trouxe um cheiro diferente, metálico, misturado com algo que Caramelo reconheceu como perigo antigo. Ele se levantou de imediato, o corpo tenso, os olhos buscando o céu. Zeca percebeu a mudança e seguiu o olhar do cachorro. Nada visível. Ainda assim, a inquietação permaneceu. Caramelo caminhou em círculos, marcando presença, farejando o ar. O gavião não apareceu, mas a lembrança dele era suficiente para manter todos alertas. Lua sentiu a tensão e tentou se levantar, mesmo com dor. Zeca a acalmou com a voz baixa, firme. Ao cair da tarde,
Chico Bento voltou. Trouxe consigo um pequeno gravador e uma curiosidade respeitosa. Sentou-se num banco próximo e observou por um tempo antes de falar. Quando falou, foi com cuidado, perguntando se podia contar a história no rádio. Zeca hesitou. Não gostava de atenção. Mas pensou em Lua, no filhote, na necessidade de proteção. Acabou concordando com poucas palavras. Caramelo observou o gravador com desconfiança. O objeto fazia um som estranho, capturava vozes. Ele se aproximou, cheirou, e depois se afastou. Não gostou, mas aceitou. Naquela noite, a história foi ao ar. Não com exageros, mas com emoção contida. Falou-se da cadela ferida, do filhote, do homem que agiu sem pensar, do cachorro Caramelo que não saiu de perto. As palavras viajaram pelas casas, entraram pelas janelas abertas, tocaram ouvidos atentos. No dia seguinte, a praça acordou mais cheia. Algumas pessoas trouxeram cobertores. Outras, ração. Uma senhora deixou uma pequena vasilha de metal. Cada gesto vinha acompanhado de olhares cuidadosos, como se todos entendessem que aquele equilíbrio podia se quebrar facilmente. Caramelo sentiu o peso dessa mudança. Mais gente significava mais riscos. Ele redobrou a vigilância. Seu corpo doía, mas ele não se afastava. Dormia menos. Comia rápido. O cansaço começou a se manifestar em passos mais lentos, em respirações mais profundas. Zeca percebeu. Passou a fazer turnos improvisados, ficando acordado parte da noite para que Caramelo pudesse descansar. Essa troca silenciosa fortaleceu algo entre eles. Não era posse. Era parceria. Lua melhorava lentamente. Já conseguia ficar em pé por mais tempo. O filhote corria em pequenos círculos, tropeçando, caindo, levantando. Caramelo observava, às vezes interferindo quando o pequeno se afastava demais. Era um cuidado discreto, quase relutante. Certa tarde, uma mudança inesperada aconteceu. Um aviso foi colado num poste da praça, anunciando reformas em breve. A notícia se espalhou rápido. O clima mudou. Zeca leu o papel várias vezes, o coração apertado. Reformas significavam movimento, máquinas, barulho. Significavam dispersão. Caramelo sentiu a preocupação antes mesmo de entender. O cheiro de ansiedade estava no ar. Ele caminhou até o poste, cheirou o papel, como se pudesse decifrar algo ali. Não conseguiu. Apenas sentiu que algo ameaçava o espaço conquistado. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Comentários surgiram. Alguns diziam que os cães teriam que sair. Outros defendiam que havia espaço para todos. Zeca começou a procurar alternativas. Falou com pessoas. Observou a antiga estação abandonada nos limites da praça. O lugar cheirava a mofo e abandono, mas oferecia abrigo. Caramelo acompanhou Zeca numa dessas visitas. O chão era frio, o eco dos passos incomodava. O cachorro não gostou, mas entendeu a necessidade. Proteção às vezes exigia mudança. A decisão não foi tomada de imediato. Havia resistência. Lua ainda estava fraca. O filhote pequeno. Caramelo cansado. Ainda assim, o tempo não esperava. Naquela noite, Caramelo teve dificuldade para dormir. Sons distantes o faziam levantar a cabeça. O vento batia diferente. Ele sentiu um aperto no peito, uma sensação antiga de que nada durava. Aproximou-se de Lua e do filhote, deitou-se perto. Pela primeira vez, permitiu que o filhote se encostasse completamente nele. Zeca observou de longe, em silêncio. A rotina do cuidado havia criado laços invisíveis, fortes, mas ainda frágeis. A praça mudava. As pessoas mudavam. E Caramelo, no centro de tudo, sentia o peso de proteger não apenas corpos, mas um espaço emocional que começava a existir. Nada estava garantido. Mas havia esforço. Havia presença. Havia, acima de tudo, uma escolha diária de permanecer, mesmo quando o instinto dizia para fugir. A notícia da reforma deixou marcas invisíveis na rotina da praça. Não houve máquinas ainda, nem barulho de ferramentas, mas o simples aviso colado no poste parecia pesar mais a cada dia. As pessoas liam, comentavam, imaginavam mudanças. Para Caramelo, mudança sempre significou risco.
Ele sentia isso no jeito como o ar parecia mais inquieto, no comportamento dos pombos, no vai e vem menos previsível dos passos humanos. O amanhecer trouxe um céu claro demais, sem nuvens, e o calor subiu cedo. Caramelo acordou com a sensação de que algo precisava ser feito, mesmo sem saber exatamente o que. Esticou o corpo devagar, sentindo o peso acumulado nos músculos. A vigilância constante começava a cobrar seu preço. Lua estava sentada, apoiada em uma das patas dianteiras, observando o filhote brincar com uma folha seca. O movimento era desajeitado, mas animado. A ferida ainda exigia cuidado, mas já não tinha o mesmo cheiro forte de antes. Zeca terminou de ajeitar os panos e olhou em volta, como se contasse mentalmente o tempo que ainda restava naquele lugar. Ao longo da manhã, surgiram vozes mais firmes. Um funcionário da prefeitura passou pela praça, conversou com alguns comerciantes e apontou para áreas específicas. Não houve ordem direta, mas o recado ficou claro. Em breve, o espaço estaria ocupado por obras. Caramelo acompanhou cada gesto à distância. Ele não entendia palavras, mas compreendia intenções. Aquela presença trazia um cheiro diferente, mais seco, mais definitivo. Um cheiro que anunciava deslocamento. Zeca passou o dia inquieto. Andava de um lado para o outro, conversava com quem se mostrava aberto. Dona Alzira sugeriu a antiga estação novamente. Chico Bento comentou que o lugar era esquecido, mas seguro. Celina, a professora aposentada que começara a aparecer com mais frequência, escutava em silêncio, observando os cães com atenção especial. Caramelo notou o olhar dela. Não era curiosidade vazia. Era um olhar que reconhecia fragilidade. Ainda assim, ele não se aproximou. Confiança, para ele, continuava sendo construída em passos pequenos. No meio da tarde, o céu ficou pesado. Nuvens se acumularam, e o vento trouxe umidade. A primeira chuva em semanas caiu de repente, grossa, rápida, transformando a poeira em barro escorregadio. Zeca correu para proteger Lua e o filhote, improvisando um abrigo melhor sob o coreto. Caramelo ajudou como pôde, empurrando com o corpo pedaços de papelão, afastando curiosos. A chuva trouxe alívio e preocupação. A água escorria pelo chão, formando pequenas poças. O cheiro da terra molhada era forte, quase reconfortante, mas também revelava a fragilidade do espaço. Tudo ali era temporário. Quando a chuva cessou, o silêncio foi quebrado pelo som distante de um rádio. A história continuava circulando. Mais pessoas sabiam. Mais pessoas opinavam. Naquela noite, Zeca tomou uma decisão. Sentou-se perto de Caramelo, o olhar fixo no chão, e falou em voz baixa, como se o cachorro pudesse entender cada palavra. Falou da estação. Falou do medo de perder o pouco que tinham construído. Falou da necessidade de agir antes que fossem forçados. Caramelo não entendia as palavras, mas sentia o peso da escolha. Ele se aproximou mais, deitou ao lado de Zeca. O contato foi firme, deliberado. Não era submissão. Era aceitação de parceria. No dia seguinte, começaram os preparativos. Zeca passou a manhã juntando o que podiam carregar. Panos, garrafas, a vasilha de metal. Celina apareceu com uma caixa de papelão reforçada. Dona Alzira trouxe mais comida. Tudo era feito com cuidado, sem alarde, como se quisessem enganar o tempo. Caramelo ajudava do seu jeito. Testava caminhos, observava rotas, farejava a estação mais vezes. O lugar continuava estranho para ele, mas menos ameaçador do que antes. Havia sombras largas, paredes firmes, um telhado que ainda resistia. O primeiro deslocamento aconteceu no fim da tarde. Lua caminhou devagar, apoiada em Zeca. O filhote seguia curioso, parando a cada novidade. Caramelo ia à frente, atento, e depois voltava para garantir que ninguém ficasse para trás. A travessia pela praça foi silenciosa. Algumas pessoas observaram. Outras ajudaram abrindo espaço. Não houve despedidas formais. Apenas passos. A estação recebeu o grupo com um cheiro forte de mofo e madeira antiga. O chão estava frio, irregular. O eco dos passos incomodava Caramelo, que parou por um instante, avaliando. Zeca ajeitou os panos num canto mais protegido. Celina ajudou a limpar o espaço imediato, afastando folhas e detritos. A primeira noite ali foi difícil. O vento entrava pelas frestas,
trazendo sons desconhecidos. Caramelo não dormiu. Andava de um lado para o outro, marcando o território, tentando entender aquele novo universo. Lua tremia, mais pelo ambiente do que pela dor. O filhote se encolhia junto à mãe. Zeca permanecia acordado, sentado contra a parede, o olhar atento. Ele sentia o peso da responsabilidade crescer. Tirar aqueles cães da praça tinha sido necessário, mas o medo de ter feito a escolha errada o acompanhava. Ao amanhecer, o lugar parecia menos hostil. A luz entrava inclinada, revelando partículas de poeira no ar. Caramelo sentiu o corpo finalmente ceder ao cansaço e deitou por alguns minutos. O sono foi leve, interrompido por qualquer ruído. Os dias seguintes foram de adaptação lenta. A estação passou a fazer parte da rotina. Zeca buscava água, comida, mantinha o espaço organizado. Celina passou a aparecer com frequência, trazendo livros velhos e sentando-se para ler em voz alta. Sua voz preenchia o vazio do lugar, criando uma sensação inesperada de acolhimento. Caramelo observava à distância. A voz não o ameaçava. Pelo contrário, acalmava. Ainda assim, ele mantinha a postura vigilante. A notícia da mudança se espalhou. Algumas pessoas passaram a visitar a estação. Outras criticaram. Nem todos entendiam. O fluxo era menor, mas mais constante. Menos curiosos, mais presentes. Lua começou a se movimentar com mais confiança. O filhote explorava cada canto, descobrindo sons, cheiros, texturas. Caramelo começou a relaxar um pouco, permitindo-se sentar por períodos mais longos. Mesmo assim, os obstáculos não desapareceram. A estação não tinha portas. À noite, qualquer som parecia maior. Em uma madrugada, passos ecoaram do lado de fora. Caramelo se colocou imediatamente em posição de alerta, o corpo rígido, os sentidos aguçados. Nada aconteceu, mas o susto reforçou a necessidade de proteção constante. Zeca começou a usar um pequeno apito que encontrara entre seus poucos pertences. Testou durante o dia, associando o som à comida e calma. Caramelo. Aprendeu rápido. O apito virou um sinal. Um acordo silencioso. Com o passar das semanas, a estação deixou de ser apenas abrigo. Tornou-se ponto de encontro. Crianças vinham ouvir histórias de Celina. Dona Alzira passava depois da feira. Chico Bento aparecia com novidades do rádio. Caramelo, no centro de tudo, sentia o conflito interno se intensificar. Parte dele queria permanecer invisível, pronto para fugir. Outra parte começava a aceitar que aquele lugar, aquelas pessoas, aqueles laços, talvez pudessem durar. Ele ainda não confiava plenamente. Ainda dormia leve. Ainda reagia a cada sombra. Mas algo havia mudado. A estação, que antes cheirava apenas a abandono, agora misturava odores de café, papel velho, comida simples e presença. O ambiente se transformava, assim como o caramelo. A praça ficará para trás, mas o cuidado continuava. E, mesmo sem garantias, o grupo seguia, passo a passo, construindo um espaço onde permanecer começava a parecer possível. O amanhecer trouxe um céu limpo e o cheiro úmido da madrugada ainda pairava sobre a estação. Caramelo despertou cedo, como sempre, sentindo o chão frio sob suas patas e o vento suave que entrava pelas frestas. Lua já se levantava, mancando lentamente, apoiando-se na presença firme de Zeca. O filhote explorava o espaço ao redor, saltando sobre restos de papelão e tentando entender cada canto daquele novo lar improvisado. Caramelo ficou alguns instantes observando, a respiração ritmada, sentindo cada movimento ao seu redor. Zeca levantou-se com o rosto marcado pelo cansaço acumulado dos últimos dias. Preparou água, aqueceu restos de alimento e ajustou os panos espalhados pelo chão para garantir que Lua pudesse se mover sem sentir dor. Caramelo aproximou-se dele quando Zeca estendeu a mão para ajustar a proteção em torno do filhote. A proximidade foi breve, mas suficiente para criar um vínculo silencioso, uma troca de confiança que não precisava de palavras. Durante a manhã, a estação foi visitada por crianças da vizinhança. Elas chegavam curiosas, tímidas, algumas com medo de cães desconhecidos. Celina conduzia a aproximação com cuidado, incentivando o Caramelo a se acostumar com os cheiros, com as mãos pequenas que se estendiam devagar. Ele sentou-se, observando. Não avançou, não recuou. Permitiu que o contato fosse feito no ritmo delas. O filhote se empolgava,
correndo de um lado para outro, enquanto Lua, ainda fraca, observava deitado. O primeiro teste real aconteceu quando um cachorro desconhecido entrou no espaço. Ele era grande, musculoso, com olhos curiosos e respirando de forma pesada. Caramelo sentiu a presença imediatamente, o pelo se eriçando e as orelhas erguidas. O desconhecido avançou, cheirando cada canto, ignorando a presença de Zeca e Lua. Caramelo levantou-se, firme, corpo à frente, emitindo um som baixo que não era rosnado, mas sim aviso. O outro cão hesitou, recuou alguns passos e então se acomodou em um canto distante. Caramelo permaneceu em posição de defesa, até sentir que não havia mais ameaça. Zeca observou cada movimento, respirando fundo. Ele entendia a complexidade da situação. Proteger não significava apenas reagir, mas decidir o momento certo para ceder. Durante a tarde, a rotina trouxe pequenos desafios. O filhote insistia em fugir pelos corredores estreitos da estação, tropeçando sobre caixas e pedaços de madeira. Caramelo precisava intervir, posicionando-se entre o filhote e possíveis riscos. A cada ação, ele aprendia mais sobre limites, espaço e controle sem violência. Lua observava, respirando com dificuldade, e Zeca ajustava panos e suportes para aliviar a dor da cadela. O primeiro grande teste de resistência veio quando uma tempestade se formou rapidamente. As nuvens escureceram o céu, o vento começou a soprar com força, e gotas pesadas de chuva atingiram o telhado de metal com estrondo. Zeca correu para proteger Lua, o filhote e os suprimentos. Caramelo manteve-se alerta, indo e voltando, vigiando janelas improvisadas, empurrando caixas para cobrir buracos por onde a água tentava entrar. O cheiro de terra molhada se misturava à poeira levantada pelo vento, e cada ruído parecia amplificado dentro da estação. Lua tremia, e o filhote se encolhia, tentando se proteger. Caramelo ficou junto deles, o corpo formando barreira, o focinho atento a qualquer perigo. No dia seguinte, o clima mais calmo trouxe uma nova oportunidade. Celina trouxe livros antigos e começou a ler histórias em voz alta. O filhote ouvia atento, às vezes interrompendo com pequenos pulos ou latidos de excitação. Lua descansava mais, se aquecendo na luz do sol que entrava pelas frestas. Caramelo permaneceu observando, sentado à distância. A voz de Celina era reconfortante, mas ainda não suficiente para que ele relaxasse completamente. O vínculo com ela era gradual, conquistado através de presença e constância. Enquanto isso, Zeca buscava contatos para garantir alimentos regulares. Alguns comerciantes da cidade demonstraram interesse, outros se mostraram desconfiados. Ele negociava pacientemente, explicando a situação sem exageros. Caramelo sentia cada visita, cada interação com desconfiança. Sempre pronto para intervir se algo ameaçasse o equilíbrio conquistado com tanto esforço. No meio da tarde, a chegada de um novo obstáculo. Um filhote de gato perdido entrou na estação, assustado, miando alto. O filhote de Lua correu para investigar, e Caramelo precisou intervir para evitar que ele se afastasse demais. Lua tentou levantar-se para acompanhar, mas a dor a fez recuar. Zeca se aproximou, segurando a cadela com cuidado, enquanto Caramelo guiava o pequeno gato para um canto seguro. Essa pequena crise ensinou mais sobre paciência e controle do que qualquer outra experiência anterior. No início da noite, Celina decidiu improvisar um espaço de descanso melhor para todos. Trajou panos e caixas para criar camas, ajustou cantos para proteção contra correntes de vento e espalhou jornais para absorver umidade. Caramelo cheirou cada ajuste, caminhando lentamente por todo o espaço, verificando cada detalhe. Quando satisfeito, deitou-se ao lado do filhote, oferecendo calor e segurança. Lua acompanhou, encostando o focinho na mão de Zeca, respirando mais devagar. Durante a madrugada, o silêncio foi interrompido por passos leves do lado de fora. Caramelo levantou-se imediatamente, o corpo tenso, farejando. Zeca acordou, segurando o apito improvisado. O som foi suficiente para que a presença do lado de fora se afastasse, mas o aviso havia sido claro, não havia garantias de segurança contínua. Caramelo permaneceu alerta pelo resto da noite, deitado junto ao filhote, sentindo a responsabilidade pesar no corpo e no coração. Os dias seguintes trouxeram rotinas mais estruturadas, mas não sem desafios. O filhote começou a explorar mais, tropeçando, aprendendo limites. Lua melhorava, mas ainda tinha dias de dor. Caramelo se mantinha vigilante, equilibrando cuidado e proteção.
Zeca passou a preparar água e comida de forma mais eficiente. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Aproveitando cada recurso, Celina introduziu pequenas histórias de aprendizado, incentivando atenção e paciência nos pequenos animais. No meio de toda essa rotina, Caramelo enfrentava seu conflito interno com força crescente. Parte dele queria apenas seguir instintos e permanecer sozinho, invisível. Outra parte sentia a necessidade de permanecer, proteger, e mesmo que sem palavras, de construir uma família improvisada. Cada ação exigia esforço visível. Cada vitória vinha com custo, noites mal dormidas, cansaço acumulado, músculos doloridos. Mas cada pequeno progresso também trazia recompensa, seja um filhote menos assustado, seja a confiança silenciosa de Lua, seja a presença constante de Zeca. O espaço da estação começou a se transformar. O cheiro antigo de mofo passou a conviver com aromas de comida, papel velho e panos limpos. As paredes simples, antes esquecidas, agora contavam histórias de cuidado e persistência. Caramelo sentiu que aquela transformação era fruto de esforço diário, e não de sorte. Cada detalhe era observado, testado e ajustado. No fim do 5º dia, um evento inesperado ocorreu. Um pequeno pássaro ferido pousou próximo à estação. O som do bater de asas e o cheiro do sangue fresco chamaram a atenção imediata. Caramelo observou, hesitando. Ele conhecia instinto, sabia que intervir podia ser arriscado, mas algo dentro dele falou mais alto. Aproximou-se devagar, farejou, avaliou. Lua se mexeu com dificuldade, interessada, mas contida pelo próprio corpo frágil. Zeca, percebendo, se aproximou também, pronto para ajudar. Com cuidado, juntos, conseguiram abrigar o pássaro e protegê-lo do perigo imediato. Esse pequeno gesto criou uma nova dimensão de confiança entre todos. O espaço não era apenas de sobrevivência. Tornava-se também de cuidado, aprendizado e colaboração. Caramelo, que antes apenas reagia ao instinto, agora começava a compreender o valor de permanecer, de observar, de construir laços silenciosos, mas fortes. O dia terminou com um pôr do sol lento, que pintou a estação com tons dourados e laranjas. Caramelo deitou-se ao lado de Lua e do filhote. O apito ainda estava guardado, pronto para qualquer emergência, mas não foi necessário usá-lo. Zeca sentou-se próximo, cansado, e Celina leu uma última história antes de se despedir. No silêncio que se seguiu, o espaço parecia diferente. Mais seguro, mais vivo. Caramelo fechou os olhos, sentindo o calor do corpo do filhote e a presença silenciosa de Lua. Pela primeira vez, a noite trouxe uma sensação de conquista, ainda que temporária. Havia riscos, havia incertezas, mas também havia progresso. E isso, para Caramelo, era motivo suficiente para continuar. O céu da manhã estava limpo, com tons de azul que se misturavam ao dourado da luz do sol nascente. O vento soprava levemente, trazendo consigo o cheiro das árvores próximas à estação e do rio que corria alguns quarteirões adiante. Caramelo despertou com os músculos tensos, resultado de noites de vigília e dias de movimento constante. Lua já se levantava, respirando de forma mais tranquila, embora ainda mancando levemente. O filhote, como sempre, estava ansioso para explorar cada canto, suas pequenas patas marcando o chão em passos curiosos. Zeca levantou-se cedo, ajustando panos e verificando a água. O calor do dia prometia ser forte, e ele sabia que cada recurso precisava ser administrado. Caramelo observava atentamente, acompanhando cada gesto do homem, pronto para reagir a qualquer situação inesperada. Havia uma rotina, mas cada dia trazia novos desafios. O primeiro obstáculo do dia surgiu quando um grupo de cães de rua passou próximo à estação. Eram animais grandes, fortes, acostumados a disputar espaço. Caramelo sentiu o cheiro de cada um deles, analisando suas intenções. Ele avançou levemente, mantendo o corpo firme, a postura alerta. O grupo hesitou, um deles rosnou baixo, mas não houve agressão direta. A presença de Caramelo e a atenção cuidadosa de Zeca foram suficientes para afastá-los. Lua observava, ainda vulnerável, mas confiante na proteção do cachorro Caramelo. O filhote assistia curioso, aprendendo a avaliar riscos. Durante a manhã, Celina chegou trazendo livros velhos, mas desta vez havia algo diferente.
ela trouxe folhas de papel com desenhos de mapas. A ideia era organizar melhor o espaço da estação, criando rotas de segurança, áreas de descanso, pontos para armazenar comida e água. Caramelo se aproximou, farejando os papéis, analisando o movimento de mãos e canetas. Ele ainda não compreendia completamente, mas sentia a intenção. Planejamento era sinônimo de segurança. Enquanto isso, Zeca percebeu que a estação precisava de reforços. Algumas paredes eram frágeis, o chão de madeira rangia sob peso maior. Ele passou horas recolhendo tábuas, pregos e pedaços de ferro encontrados no entorno. Caramelo observava cada passo, aprendendo a prever quais áreas precisariam de atenção. O filhote se mantinha próximo de Lua, que começava a explorar mais livremente, seu corpo ganhando força dia após dia. No meio da tarde, um desafio inesperado surgiu. Um grupo de pessoas passava pelo bairro com carrinhos de mão e bicicletas carregadas. Caramelo percebeu imediatamente que o movimento poderia representar risco. O cachorro se posicionou em frente à entrada da estação, farejando e emitindo sons baixos, alertando o grupo de que aquele espaço não estava desprotegido. Alguns curiosos se aproximaram, mas Zeca, com calma e firmeza, explicou a situação. A tensão diminuiu, mas o alerta havia sido registrado. Caramelo voltou a observar cada movimento, garantindo que Lua e o filhote permanecessem seguros. Mais tarde, a estação foi testada de uma forma inesperada. Uma tempestade de vento forte se formou rapidamente, soprando folhas, pequenos galhos e poeira para dentro do abrigo. Caramelo correu, empurrando caixas e panos, tentando minimizar os estragos. Lua ficou encostada em Zeca, tremendo, enquanto o filhote buscava refúgio junto ao cachorro. Celina ajudou a proteger os livros e alguns pertences, trabalhando de forma coordenada com Zeca e Caramelo. Foi um esforço coletivo, e cada um sentiu a importância de agir rapidamente. No dia seguinte, Celina trouxe uma novidade. Encontraram uma pequena caixa de vidro com plantas que precisavam de cuidado diário. A intenção era criar um espaço de vida dentro da estação, um lembrete de que, mesmo em um lugar improvisado, era possível cultivar beleza e tranquilidade. Caramelo observou com atenção enquanto as plantas eram organizadas em cantos estratégicos. Lua e o filhote ficaram próximos, curiosos, enquanto Zeca regava com cuidado. O cheiro de terra úmida e folhas frescas começou a se misturar ao ambiente, tornando-o mais acolhedor. O verdadeiro teste do capítulo veio à tarde, quando uma feira ambulante foi montada próxima à estação. O barulho, o cheiro de comida, o movimento constante de pessoas e animais criaram um cenário desafiador. Caramelo sentiu cada vibração, cada aroma. Ele percebeu que qualquer descuido poderia resultar em confusão. Posicionou-se estrategicamente, observando rotas de entrada e saída, antecipando movimentos. O filhote seguiu os passos de Caramelo, aprendendo sobre disciplina e cuidado. Lua, mais confiante, observava de um ponto seguro. Durante o período de movimento intenso, Zeca interagiu com vendedores, explicando a situação, pedindo compreensão. Algumas pessoas aceitaram, outras permaneceram cautelosas. Caramelo percebia cada nuance, ajustando sua postura conforme o comportamento dos outros animais e humanos. Cada decisão tomada exigia esforço físico e emocional, tanto para ele quanto para Zeca. O dia trouxe também uma pequena vitória. Uma vizinha apareceu com sacos de ração, mostrando empatia e preocupação. Caramelo cheirou cada pacote, avaliando a segurança, antes de permitir que o alimento fosse deixado próximo de Lua e do filhote. Essa colaboração externa reforçou o senso de comunidade que começava a se formar ao redor da estação. Mais tarde, Celina trouxe material para organizar um cantinho de leitura para as crianças. Caramelo sentou-se próximo, observando cada gesto. Ele ainda não compreendia totalmente, mas sentia que aquele espaço representava cuidado, atenção e proteção. A confiança silenciosa que surgia a cada dia começava a criar laços mais profundos entre todos ali. A noite chegou com o céu limpo e uma brisa leve, aliviando o calor do dia. Caramelo deitou-se junto ao filhote, protegendo. Lua se acomodou próxima, respirando de forma mais tranquila. Zeca sentou-se contra uma parede, exausto, mas satisfeito com o progresso alcançado. Celina leu uma história curta, a voz preenchendo o espaço, criando sensação de lar mesmo em meio à improvisação. Enquanto todos descansavam, Caramelo sentiu novamente o conflito interno se intensificar. Ele queria permanecer invisível, seguir instintos, mas também reconhecia a importância de estar presente,
de proteger, de ensinar o filhote. Cada vitória diária vinha com sacrifício, noites mal dormidas, músculos doloridos, cansaço acumulado. Mas também trazia recompensa, segurança, aprendizado e confiança. O capítulo terminou com um momento de paz e reflexão. Caramelo observou o luar entrando pelas frestas, sentiu o cheiro da terra e das plantas, escutou o som distante do rio. Lua respirava calmamente, o filhote dormia enrolado ao seu lado, e Zeca fechava os olhos por alguns minutos. O ambiente da estação, antes hostil e desconhecido, começava a se transformar em um espaço de proteção, aprendizado e vínculo. Caramelo compreendeu, mesmo que de forma instintiva, que aquela rotina e esforço constante eram um caminho para consolidar aquele lugar como lar. O amanhecer trouxe uma névoa fina que cobria a estação, tornando cada canto mais misterioso e silencioso. Caramelo despertou com os músculos ainda rígidos, resultado de semanas de esforço contínuo e noites de alerta. Lua se levantou com cuidado, mancando levemente, mas com expressão determinada. O filhote já corria por entre as caixas e panos, excitado com a umidade no chão e o cheiro fresco da manhã. Caramelo observava cada movimento, calculando distâncias e avaliando possíveis perigos. Zeca levantou-se cedo, limpando o chão e ajustando o abrigo. Ele sabia que cada detalhe fazia diferença para o conforto e a segurança de Lua e do filhote. Caramelo aproximou-se para cheirar a água e a comida, garantindo que nada tivesse sido contaminado durante a madrugada. Cada gesto do homem era analisado com atenção, e a confiança entre eles continuava a crescer silenciosamente. No início da manhã, Celina trouxe pequenos objetos para criar estímulos para o filhote e Lua. Bolinhas de pano, cordas e caixas de diferentes tamanhos foram espalhadas pelo chão. Caramelo observava como Lua se aproximava lentamente, tocando os objetos com o focinho, enquanto o filhote explorava com entusiasmo. Ele, por sua vez, mantinha a posição de protetor, garantindo que nenhum objeto pudesse machucar a pequena família improvisada. Enquanto o dia avançava, um desafio inesperado surgiu. Um cachorro grande e robusto passou pela rua próxima, latindo alto e atraindo a atenção de outros cães da vizinhança. Caramelo imediatamente se posicionou em frente à estação, observando cada movimento, farejando o ar e emitindo sons de alerta. O filhote ficou assustado, escondendo-se atrás de Lua, que se manteve firme, encorajando o pequeno a não se afastar. Zeca percebeu a tensão e interveio, gesticulando e falando calmamente, mostrando que não haveria invasão. O cachorro acabou recuando, mas a situação reforçou a necessidade de vigilância constante. Durante a tarde, a estação recebeu a visita de uma senhora idosa, conhecida por distribuir remédios e alimentos para animais da cidade. Ela trouxe panos limpos, fraldas para o filhote e pequenas porções de comida extra. Caramelo cheirou cada item antes de permitir que fosse colocado próximo de Lua e do filhote. Essa visita reforçou a sensação de segurança e comunidade. Lua começou a relaxar mais, permitindo que o filhote explorasse livremente. Caramelo, no entanto, continuava a patrulhar, sempre atento a qualquer detalhe que pudesse indicar risco. Enquanto isso, Celina decidiu aproveitar o tempo para ensinar o filhote e Lua a interagirem de forma coordenada. Ela começou com jogos simples: encostar no alvo indicado, andar até determinado ponto e buscar objetos. Caramelo observava cada movimento, guiando silenciosamente com sua presença e postura firme. Ele permitia a aproximação do filhote, mas mantinha controle sobre cada situação, garantindo que não houvesse acidentes. O filhote aprendia rapidamente, seguindo o exemplo de Caramelo, e Lua se mostrava mais confiante, participando com cuidado. No meio da tarde, uma nova surpresa apareceu. Um pequeno pássaro caiu próximo à estação, ferido e incapaz de voar. Caramelo farejou imediatamente, avaliando o risco de aproximação. Lua e o filhote observaram, curiosos. Zeca se aproximou devagar, protegendo o grupo e garantindo que o pássaro pudesse ser colocado em segurança. Celina trouxe uma pequena caixa e panos limpos para abrigar o animal. Caramelo permaneceu atento, sentindo a responsabilidade aumentar, não apenas pela própria família, mas também por um ser frágil que precisava de cuidado. Mais tarde, a rotina trouxe desafios internos. Caramelo sentiu uma mistura de cansaço e frustração. A necessidade de proteger constantemente, de manter todos seguros e ainda assim permitir que explorassem, era desgastante. Ele deitou-se próximo ao filhote, sentindo a respiração acelerada, tentando organizar pensamentos e energias. Lua deitou ao lado, oferecendo calor e companhia.
Zeca percebeu o silêncio momentâneo e passou a mão sobre o pelo de Caramelo, um gesto silencioso de reconhecimento e gratidão. A noite trouxe sons desconhecidos de fora da estação, passos leves, o bater de portas distantes, o som de animais noturnos. Caramelo manteve-se em alerta, mas gradualmente percebeu que nada se aproximava. Lua e o filhote começaram a relaxar, aconchegando-se mais próximos. Zeca sentou-se ao lado, respirando fundo, sentindo que cada esforço valerá a pena. A rotina de cuidado, esforço e atenção constante começava a gerar resultados visíveis. No dia seguinte, Celina trouxe mais uma ideia: pequenos treinos para fortalecer o vínculo entre Caramelo, Lua e o filhote. Ela criou um circuito simples dentro da estação, com caixas, cordas e objetos leves, incentivando o movimento coordenado. Caramelo participou ativamente, guiando o filhote, corrigindo posturas e encorajando Lua a participar. A cada exercício, o vínculo entre eles se fortalecia, criando uma sensação de confiança mútua. Durante a tarde, um desafio emocional surgiu. O filhote se afastou de forma inesperada, curioso com um cheiro desconhecido perto da entrada. Caramelo percebeu imediatamente e correu, colocando-se entre ele e o possível perigo. Lua, percebendo a situação, aproximou-se com cautela. Zeca interveio rapidamente, mostrando que estavam todos protegidos, e o filhote foi recolhido com cuidado. Esse episódio reforçou a importância de atenção constante e comunicação silenciosa entre todos. Mais tarde, o dia trouxe uma pequena vitória. Um vizinho trouxe sacos de ração adicionais e panos limpos. Caramelo cheirou cada item antes de permitir que fossem colocados próximos de Lua e do filhote. A presença de outros ajudando reforçou a sensação de comunidade, mostrando que o esforço diário estava gerando frutos. Lua se movimentava com mais liberdade, o filhote explorava cada canto, e Caramelo sentia uma leve sensação de alívio, mesmo sabendo que os desafios não haviam terminado. No início da noite, a estação começou a se tornar mais acolhedora. Celina organizou os livros e objetos, criando pequenos cantos de descanso. O cheiro de comida, panos limpos e terra misturava-se com o odor natural dos animais, tornando o ambiente menos hostil. Caramelo deitou-se ao lado do filhote, protegendo-o, enquanto Lua se acomodava próxima. Zeca sentou-se contra a parede, observando a cena, sentindo uma mistura de alívio e orgulho silencioso. O conflito interno de Caramelo permaneceu, mas começou a ser suavizado pelo reconhecimento de que a família improvisada estava segura, aprendendo e crescendo juntos. Cada obstáculo superado, cada risco evitado, cada interação bem-sucedida reforçava a sensação de dever cumprido. Ele ainda se mantinha vigilante, mas havia uma aceitação crescente da importância de permanecer, de proteger e de guiar aqueles que dependiam dele. O dia terminou com o sol se pondo lentamente, lançando luz dourada sobre a estação. O filhote dormia enrolado junto a Caramelo, Lua respirava mais tranquila, e Zeca observava com satisfação silenciosa. Celina leu uma última história curta, a voz preenchendo o espaço e criando um sentimento de lar. Caramelo sentiu que, apesar de todos os desafios, havia conquistado algo importante: confiança, vínculo e o início de um espaço verdadeiramente seguro e acolhedor. A manhã começou com uma leve neblina cobrindo a estação, dando aos arredores um ar de mistério e expectativa. Caramelo despertou cedo, esticando-se lentamente, sentindo o chão frio sob suas patas. Lua, ainda recuperando força total, levantou-se com cuidado, apoiando-se levemente na presença de Zeca, que já movimentava-se organizando a água e os alimentos. O filhote corria em círculos, feliz com a brisa da manhã, cheirando cada cantinho com entusiasmo. Caramelo observava cada movimento, calculando os riscos e avaliando o ambiente. Zeca decidiu que era hora de testar a interação de Caramelo, Lua e o filhote com o mundo externo de forma mais intensa. Ele precisava sair da estação para buscar suprimentos em uma área mais movimentada do bairro, um lugar cheio de ruídos, pessoas desconhecidas e outros animais. Caramelo sentiu o cheiro de mudança no ar, seu corpo tensionou-se, pronto para reagir a qualquer ameaça. Lua observava, hesitante, enquanto o filhote parecia animado, sem perceber totalmente os riscos. O primeiro obstáculo surgiu quando atravessaram a rua movimentada, com carros passando rápido e buzinas cortando o ar. Caramelo guiou o filhote, mantendo-o próximo, e monitorou Lua com atenção. O filhote tropeçou, assustando-se com o barulho de um carro que passou muito perto. Caramelo colocou-se rapidamente entre ele e o fluxo de veículos, garantindo que ninguém se afastasse.
Zeca observou cada movimento, entendendo que confiar em Caramelo era essencial para a segurança de todos. Durante a caminhada até o mercado improvisado, o grupo passou por um parque cheio de crianças e outros cães. Caramelo manteve-se em posição de alerta, percebendo instintos conflitantes do filhote que queria correr e explorar, enquanto Lua precisava de passos lentos e cuidadosos. O cachorro guiava o filhote, encorajava Lua e, ao mesmo tempo, avaliava a distância de cada pessoa, cada objeto e cada animal. Celina não pôde acompanhar nesse momento, mas havia preparado instruções detalhadas para Zeca, garantindo que todos permanecessem coordenados. Ao chegar ao mercado, a situação se tornou mais complexa. O cheiro de comida, o barulho de pessoas conversando e o movimento constante de animais aumentaram a tensão. Caramelo sentiu cada cheiro, cada movimento, antecipando possíveis problemas. O filhote tentava se aproximar de outros cães, enquanto Lua recuava, desconfortável com o movimento intenso. Zeca segurou firme, falando em voz calma, e Caramelo avançou levemente, mantendo a posição protetora. Durante a tarde, surgiu um obstáculo inesperado. Um cachorro grande e desconhecido se aproximou do grupo, tentando impor-se. Caramelo posicionou-se na frente do filhote de Lua, seu corpo tenso, farejando cada movimento do intruso. O outro cachorro hesitou, mediu a presença de Caramelo e finalmente se afastou, reconhecendo a autoridade silenciosa do cachorro Caramelo. Lua observava de perto, e o filhote começou a entender, sem palavras, que a liderança e proteção de Caramelo eram essenciais. No caminho de volta, o grupo encontrou chuva leve, molhando o chão e tornando a caminhada mais difícil. Caramelo caminhava à frente, evitando poças profundas e escorregadias, guiando Lua e o filhote com precisão. Zeca segurava a mochila com os suprimentos, equilibrando cuidado e rapidez. O barulho da chuva e o cheiro de terra molhada deixavam o ambiente mais tenso, mas Caramelo mantinha tudo sob controle, mostrando habilidade e atenção. Ao chegar na estação, Caramelo percebeu pequenas mudanças no ambiente. A chuva havia deixado marcas de lama, panos estavam molhados e alguns objetos se deslocaram. Ele imediatamente começou a reorganizar o espaço, guiando o filhote e observando Lua, que ainda sentia desconforto nas patas. Zeca ajudou a secar os panos e reorganizar os suprimentos, percebendo que cada viagem ao exterior exigia planejamento e esforço coletivo. Durante a noite, Celina decidiu realizar uma pequena atividade de reforço para ensinar coordenação entre Caramelo, Lua e o filhote. Ela espalhou pequenos obstáculos, caixas e cordas, incentivando o movimento e a atenção. Caramelo guiava o filhote, corrigindo posturas e encorajando Lua a participar. O filhote aprendia rapidamente, enquanto Lua mostrava progresso constante, confiando cada vez mais na liderança de Caramelo. No meio da noite, um som distante chamou a atenção de Caramelo. Passos leves, quase imperceptíveis, ecoaram próximos à estação. O cachorro ergueu as orelhas, farejou o ar e aproximou-se da entrada. Lua observava, o filhote tremia levemente, mas permanecia próximo de Caramelo. Zeca, percebendo a tensão, levantou-se com cuidado. Após alguns minutos, percebeu que não havia perigo imediato. Ainda assim, o alerta reforçou a necessidade de vigilância constante. Durante o dia seguinte, a estação recebeu visitas inesperadas. Um vizinho trouxe panos limpos, alimentos e pequenas histórias para compartilhar. Caramelo cheirou cada item antes de permitir que fossem colocados próximos de Lua e do filhote. Essa interação reforçou a importância da comunidade, mostrando que o esforço diário de todos estava sendo reconhecido e apoiado. Lua parecia mais relaxada, o filhote mais confiante, e Caramelo sentiu uma leve sensação de conquista silenciosa. Mais tarde, Celina trouxe novos desafios, ensinar pequenos sinais para que o filhote e Lua respondessem a comandos simples. Caramelo participou ativamente, mostrando paciência e disciplina. O filhote aprendeu a esperar, observar e seguir instruções, enquanto Lua respondeu de forma hesitante, mas crescente. Cada passo era lento, exigindo esforço e repetição, mas os resultados começaram a aparecer. O dia trouxe também um teste emocional. O filhote se afastou novamente, curioso com o cheiro de comida do lado de fora. Caramelo correu, posicionando-se entre ele e qualquer possível perigo. Lua observava, aproximando-se para apoiar o filhote. Zeca interveio, recolhendo o pequeno e tranquilizando todos. Esse episódio reforçou a importância da atenção constante, da comunicação silenciosa e da confiança mútua. Ao cair da noite,
o ambiente da estação parecia mais acolhedor. Os cheiros de terra molhada, panos limpos e comida misturavam-se, criando um espaço familiar. Caramelo deitou-se junto ao filhote, protegendo. Lua se acomodou próxima, respirando de forma tranquila. Zeca observava em silêncio, satisfeito com o progresso, e Celina leu uma história curta, preenchendo o ambiente com calor e aconchego. O capítulo terminou com Caramelo sentindo que o teste fora superado. O mundo exterior, com todos os seus desafios, havia sido enfrentado com atenção, esforço e proteção. Cada obstáculo superado reforçou o vínculo entre todos, consolidando a confiança silenciosa que sustentava a pequena família improvisada. Ele ainda sentia a responsabilidade e o conflito interno, mas a sensação de dever cumprido e de proteção reforçada trouxe uma paz temporária, necessária para encarar os próximos desafios. O céu da manhã estava tingido de laranja e rosa, uma promessa de dia intenso e cheio de possibilidades. Caramelo despertou com os músculos ainda tensos pela rotina de proteção constante. Lua levantou-se com cuidado, sentindo os movimentos do filhote ao redor, que corria e explorava cada canto com curiosidade infinita. O cachorro observava atentamente, farejando cada cheiro, cada mudança no ambiente, pronto para intervir se algo ameaçasse a pequena família improvisada. Zeca iniciou a manhã revisando os suprimentos. Panos limpos, água, comida e pequenos objetos estavam organizados, mas ele sabia que cada dia exigiria ajustes. Caramelo acompanhava cada gesto, analisando e prevendo possíveis riscos. O filhote tentava se aproximar das caixas de forma impulsiva, mas Caramelo guiava silenciosamente com sua presença, aproximando-se apenas quando seguro. Lua, mais confiante, seguia os movimentos, aprendendo a se movimentar sem precipitação. Celina trouxe uma novidade que prometia mudanças importantes. Algumas ferramentas simples para organizar melhor o espaço da estação. Pequenos pregos, cordas, caixas e tecidos seriam usados para criar áreas de descanso, armazenamento e pequenos percursos de treino. Caramelo observava atentamente cada movimento, percebendo que aquele planejamento poderia aumentar a segurança e o conforto de todos. Ele começou a ajudar de forma instintiva, empurrando pequenas caixas, arrumando cordas e observando Lua e o filhote explorarem os cantos recém-criados. Durante a manhã, um desafio inesperado surgiu. Um grupo de cães desconhecidos se aproximou da estação, atraídos pelo cheiro de comida. Caramelo imediatamente posicionou-se à frente do filhote de Lua, farejando cada um deles. O instinto de proteção era forte, mas ele precisou avaliar cada movimento para evitar conflito. O grupo hesitou, percebendo a postura firme de Caramelo. Zeca interveio com gestos e palavras calmas, reforçando a barreira segura ao redor da estação. A tensão diminuiu, mas Caramelo manteve-se vigilante, atento a qualquer sinal de perigo. Mais tarde, durante a tarde, surgiu um obstáculo físico. Algumas caixas de suprimentos haviam sido deslocadas pela brisa forte que atravessava o bairro. Caramelo analisou rapidamente a situação e começou a reorganizar, empurrando algumas caixas com focinho, arrastando outras para áreas mais seguras. O filhote observava, tentando imitar os movimentos de Caramelo, enquanto Lua se aproximava cautelosamente, apoiando pequenas caixas com focinho. Zeca ajudou com os objetos mais pesados, criando um sistema coordenado de reorganização. Enquanto o sol atingia o ponto mais alto, Celina decidiu testar a atenção de Caramelo, Lua e do filhote com um pequeno percurso de obstáculos. Caixas, cordas e panos foram organizados de maneira a exigir observação, cuidado e comunicação silenciosa. Caramelo guiava o filhote, corrigindo posturas e incentivando Lua a avançar. Cada passo bem-sucedido era celebrado com movimentos corporais e gestos de aprovação silenciosa, reforçando confiança e vínculo. O filhote aprendia a esperar e a seguir instruções, enquanto Lua se mostrava mais segura e equilibrada. Durante a tarde, uma nova surpresa apareceu. Um pequeno animal, provavelmente um roedor, entrou na estação atraído pelo cheiro de comida. Caramelo farejou imediatamente, posicionando-se entre o intruso e o filhote. Lua observou, hesitante, mas não se aproximou do roedor. Zeca interveio com cuidado, recolhendo o animal sem machucá-lo, demonstrando respeito e cuidado com todas as criaturas. Caramelo permaneceu atento, sentindo que a segurança da estação dependia de cada detalhe. O fim da tarde trouxe um desafio emocional. O filhote se afastou repentinamente, atraído por um cheiro de comida do lado de fora da estação. Caramelo correu para protegê-lo, posicionando-se entre ele e qualquer possível perigo. Lua aproximou-se com cautela,
oferecendo apoio silencioso. Zeca rapidamente recolheu o filhote e acalmou todos, reforçando a importância de atenção constante e coordenação. Esse episódio demonstrou que a proteção de Caramelo era essencial para a segurança de todos. No início da noite, Celina trouxe livros e objetos de entretenimento para organizar um cantinho de leitura e recreação. Caramelo observava cada movimento, farejando os objetos e garantindo que não representassem perigo para a Lua ou o filhote. O espaço foi organizado de maneira a criar conforto e estímulo, tornando a estação mais acolhedora e funcional. O cheiro dos livros, panos limpos e comida se misturava, criando um ambiente familiar e seguro. Enquanto a noite avançava, Caramelo sentiu o conflito interno se intensificar. Ele desejava descansar, mas sabia que sua função de protetor ainda era necessária. Lua se aproximou, oferecendo companhia silenciosa, e o filhote dormia ao lado dele, respirando tranquilamente. Zeca observava, percebendo a dedicação do cachorro e a importância do vínculo que se fortalecia a cada dia. Cada obstáculo superado, cada desafio enfrentado, contribuía para a construção de confiança e segurança. Mais tarde, a estação recebeu a visita de vizinhos que trouxeram alimentos e pequenos objetos de cuidado. Caramelo cheirou cada item antes de permitir que fossem colocados próximos de Lua e do filhote. Essa colaboração externa reforçou a importância da comunidade e mostrou que o esforço diário estava sendo reconhecido e valorizado. Lua se movimentava com mais confiança, o filhote explorava cada canto, e Caramelo sentiu uma sensação de conquista silenciosa, resultado de semanas de atenção e proteção constante. O capítulo avançou com a noite, consolidando a rotina. Celina leu uma história curta, criando um ambiente de aconchego e segurança. Caramelo deitou-se junto ao filhote, protegendo, enquanto Lua se acomodava próxima. Zeca observava, sentindo orgulho silencioso da evolução da estação e da família improvisada. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada pequeno sucesso era fruto do esforço coletivo e da dedicação constante. O capítulo terminou com Caramelo sentindo que a estação havia se transformado em um espaço mais seguro e funcional. O vínculo com Lua e o filhote estava mais forte do que nunca, a confiança mútua consolidada. Apesar do cansaço e da necessidade constante de vigilância, a sensação de dever cumprido e proteção reforçada trouxe paz temporária e a certeza de que cada obstáculo enfrentado havia valido a pena. A pequena família improvisada estava mais unida, preparada para os próximos desafios, e a estação se tornava, dia após dia, um verdadeiro lar. O sol despontava lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Caramelo despertou com a sensação de que aquele dia seria especial, embora não soubesse exatamente o motivo. Lua esticou-se devagar, sentindo os músculos fortalecidos pelos dias de treino e cuidado, enquanto o filhote, já mais ágil e confiante, corria entre os panos e caixas da estação, perseguindo pequenas sombras e cheirando cada cantinho com curiosidade infinita. O cachorro Caramelo sentiu o cheiro da terra úmida, das plantas que Celina havia cuidado e da comida recém-arrumada, e percebeu, instintivamente, que tudo estava em harmonia. Zeca levantou-se cedo, preparando água, alimentos e pequenos panos limpos para a rotina matinal. Ele observava Caramelo, percebendo como o cachorro havia se tornado não apenas protetor, mas também líder e mentor silencioso para a Lua e o filhote. O vínculo entre eles era evidente. Gestos, olhares e atitudes falavam mais do que palavras. O filhote, agora mais obediente, aproximava-se de Caramelo para aprender e se proteger, enquanto Lua exibia confiança plena, caminhando com passos firmes ao lado do cachorro. Celina trouxe a surpresa da manhã, pequenas caixas de sementes e ferramentas para criar um pequeno jardim dentro da estação. A ideia era ensinar paciência, cuidado e a importância de nutrir algo além de si mesmo. Caramelo observava atentamente, farejando as caixas, percebendo o valor daquele gesto. Lua e o filhote aproximaram-se com curiosidade, encostando os focinhos e interagindo com os objetos sob a orientação de Caramelo. Ele ajudava a organizar as sementes, empurrando pequenas caixas com o focinho e garantindo que tudo estivesse seguro, demonstrando cuidado e atenção. O primeiro obstáculo do dia surgiu quando a porta da estação abriu com um vento forte, espalhando panos e alguns objetos pelo chão. Caramelo avançou rapidamente, recolhendo e reorganizando tudo com movimentos precisos. Lua se aproximou, imitando os gestos de Caramelo, enquanto o filhote observava e tentava ajudar, tropeçando e rindo silenciosamente. Zeca e Celina auxiliaram, ajustando panos e recolocando objetos fora do alcance do vento. A sensação de cooperação criou uma harmonia silenciosa,
reforçando o vínculo entre todos. Enquanto o sol se erguia, Caramelo percebeu a aproximação de outros cães da vizinhança, curiosos com o movimento na estação. Ele posicionou-se estrategicamente, farejando cada presença. Lua observava, o filhote tremia levemente, mas Caramelo, com postura firme e segura, sinalizou que não haveria ameaça. Os cães hesitaram, reconheceram a autoridade de Caramelo e afastaram-se sem causar confusão. O sucesso foi silencioso, mas carregado de significado. A estação era agora reconhecida como território seguro, protegido pelo cachorro Caramelo e sua pequena família. No meio da manhã, Celina começou a organizar o jardim, mostrando como plantar as sementes corretamente. Caramelo observava, farejando a terra fresca, encorajando o filhote a se aproximar sem se sujar demais e ajudando Lua a tocar delicadamente as plantas com o focinho. A sensação do solo úmido, o cheiro da terra misturado com o das flores e o calor da manhã criavam uma atmosfera de paz e satisfação. Cada gesto era carregado de cuidado e atenção, ensinando paciência e disciplina, reforçando o vínculo e o aprendizado. Mais tarde, a estação foi testada por um desafio inesperado. Um grupo de crianças passou correndo próximo, brincando e rindo alto, fazendo com que objetos leves fossem deslocados e o filhote ficasse assustado. Caramelo correu, posicionando-se entre o filhote e qualquer risco, farejando cada movimento, garantindo que Lua permanecesse segura. Zeca interveio calmamente, acalmando as crianças e reorganizando o espaço. Celina ajudou o filhote a se acalmar, e a sensação de dever cumprido e proteção reforçada trouxe alívio silencioso. No início da tarde, uma visita inesperada trouxe alegria e emoção. Uma senhora conhecida por ajudar animais trouxe presentes, panos limpos, alimentos e pequenas surpresas para o filhote Lua. Caramelo cheirou cada item, avaliando a segurança antes de permitir que fossem colocados próximos de sua família. Lua aproximou-se, curiosa, enquanto o filhote interagia com entusiasmo. Zeca recebeu a senhora com gratidão, e Celina organizou um pequeno cantinho para que os presentes fossem explorados com cuidado. O ambiente tornou-se mais alegre, cheio de cheiro de comida fresca, panos limpos e risos silenciosos. Durante a tarde, Caramelo conduziu o filhote em um percurso de aprendizado mais complexo, utilizando caixas, cordas e pequenos obstáculos. Lua observava, depois participou com confiança, aprendendo a contornar cada desafio sem hesitação. Cada vitória vinha acompanhada de esforço, tropeços, cansaço e momentos de frustração, mas também de aprendizado e crescimento. O filhote começou a compreender instruções silenciosas, Lua consolidava a confiança, e Caramelo sentia satisfação silenciosa ao perceber que sua família estava cada vez mais unida e preparada para desafios futuros. O pôr do sol trouxe tons dourados e suaves sobre a estação. Caramelo deitou-se junto ao filhote, envolvendo com o corpo para transmitir proteção. Lua se acomodou ao lado, respirando tranquila, com confiança e conforto. Zeca sentou-se próximo, observando silenciosamente a cena, sentindo orgulho e alívio. Celina leu uma história curta, preenchendo o ambiente com uma sensação de lar e aconchego. O cheiro de terra, panos limpos e comida criavam uma atmosfera de segurança e felicidade silenciosa. No meio da noite, um momento de reflexão silenciosa aconteceu. Caramelo observava a lua refletida no rio próximo, sentindo que cada esforço, cada desafio enfrentado e cada obstáculo superado haviam valido a pena. Ele sentia o dever cumprido, mas também uma paz interior profunda. Lua encostou-se nele, e o filhote dormia junto, confiando plenamente. Zeca e Celina observavam, sentindo que a pequena estação improvisada havia se transformado em lar, um espaço de cuidado, proteção e amor mútuo. O capítulo avançou com o fortalecimento do vínculo entre todos. Caramelo guiava o filhote e Lua com paciência e disciplina, reforçando comportamentos seguros e fortalecendo a confiança mútua. O jardim recém-criado trazia vida e cor, e cada gesto de cuidado com as plantas simbolizava o crescimento da pequena família. Celina ajustava pequenos detalhes, garantindo que o espaço fosse funcional e acolhedor. Zeca supervisionava cada movimento, oferecendo segurança e suporte silencioso. Mais tarde, a estação recebeu uma visita comunitária. Alguns vizinhos trouxeram alimentos, panos limpos e pequenos objetos de cuidado, fortalecendo a sensação de comunidade e apoio mútuo. Caramelo farejou cada item antes de permitir que fossem colocados próximos de Lua e do filhote. O ambiente estava cheio de aromas familiares, movimentos coordenados e sons suaves de amizade silenciosa. Lua e o filhote exploravam o espaço com confiança,
e Caramelo sentia uma satisfação silenciosa, resultado de semanas de esforço e proteção constante. No fim do dia, todos se reuniram no cantinho de leitura e descanso. Celina leu histórias curtas, criando um ambiente de calma e aconchego. Caramelo deitou-se próximo ao filhote, protegendo, enquanto Lua se acomodava com tranquilidade. Zeca observava, sentindo que a missão havia sido cumprida. A pequena estação improvisada havia se transformado em um verdadeiro lar, um espaço seguro, acolhedor e cheio de vida. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada momento de esforço contribuíram para a consolidação de segurança, confiança e felicidade. O final da noite trouxe silêncio e harmonia. Caramelo olhou para a Lua e para o filhote, sentindo que havia cumprido sua missão de protetor, mentor e líder silencioso. Zeca e Celina observavam, emocionados com a transformação do espaço e o crescimento da pequena família. Cada dia de esforço, cada desafio enfrentado e cada obstáculo superado haviam levado à conquista do lar completo, um espaço seguro, cheio de amor, aprendizado e confiança. A luz da lua refletia sobre a estação, iluminando o pequeno jardim, as caixas organizadas e o espaço cuidadosamente preparado. O cheiro de terra, panos limpos e comida misturava-se ao ambiente, criando uma sensação de paz e felicidade. Caramelo sentiu, em silêncio, que aquela era a recompensa por semanas de vigilância, dedicação e cuidado. Lua respirava tranquila, o filhote dormia seguro, e Zeca e Celina compartilhavam um olhar de satisfação silenciosa. O capítulo terminou com a certeza de que a estação, que antes era apenas um abrigo improvisado, havia se tornado um lar completo. Cada desafio superado, cada risco evitado e cada gesto de cuidado contribuiu para a construção de confiança, vínculo e felicidade. Caramelo, Lua, o filhote, Zeca e Celina estavam finalmente unidos em segurança, harmonia e amor silencioso, prontos para enfrentar o futuro juntos, mas com a certeza de que aquele espaço seria sempre o lar que construíram com esforço, dedicação e cuidado mútuo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Fuga, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!